Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre um dos resultados estruturais da álgebra linear, na verdade um resultado estrutural da matemática, né? De alguma forma, os teoremas que eu vou provar aqui se manifestam em diferentes contextos com enunciados muito parecidos, que são os teoremas de isomorfismo. E ele vai nos fornecer informações extremamente importantes sobre as transformações lineares. Então vamos lá. Bom, antes exatamente de provar os teoremas de isomorfismo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente chama de propriedade universal do quociente, tá? Então, vamos começar com o enunciado e no meio do enunciado eu vou explicando exatamente o que eu quero fazer, né? Então, imagina que eu tenha S, um subespaço de V, e T, uma transformação de V em W. Então, nós estamos nessa situação aqui. Eu tenho uma transformação linear de V em W, e o que eu quero fazer é construir uma transformação no espaço quociente V sobre S em W, né? Isso não é muito difícil, né? Existem infinitas transformações lineares que eu poderia estar construindo num espaço quociente aqui, certo? Mas eu quero uma transformação linear específica, né? Eu quero passar de V para o espaço quociente e eu quero que a T, de alguma maneira, preserve as classes, né? Ele mapeie as classes de V sobre S no que deveria ser mapeado por T. O que eu estou pedindo, então? O que a gente vai pedir de maneira equivalente? O que a gente vai pedir de maneira equivalente é que a gente quer uma transformação T barra, né? Então o que eu quero achar aqui é uma T barra, eu quero a partir de T construir uma T barra que vá de V sobre S em W, e de modo que esse diagrama aqui comute, onde π é a projeção canônica, né? Π é a transformação linear que pega um V e mapeia na sua classe. Okay? Então o que nós queremos é achar uma transformação linear aqui, né, que faz o quê? Mapeia T de V na mesma imagem que T mapeia o V. Então o T barra mapeia a classe do V do mesmo modo que o T estava mapeando o V. Ok? Bom, então o que nós queremos fundamentalmente é pedir que esse diagrama aqui comute, né, o que é equivalente a pedir que T barra composta com π, né? Aqui o π é o π de S, né? Porque eu estou projetando em S, isso daí seja igual a T, ok? Então, veja, nós estamos dando um passo além do que nós estávamos fazendo antes, né? Como eu falei para vocês, espaço quociente é uma ferramenta diferente, mas também uma ferramenta para fazer demonstrações por indução. Tem uma coisa muito complicada, eu quociento para uma parte que não me importa, obter um espaço menor, tá? Mas o que nós queremos fazer não é só quocientar o espaço, mas é obter uma transformação linear no espaço quociente, né? Nós queremos simplificar as transformações lineares matando um pedaço disso. Para isso, uma hipótese fundamental para poder construir essa transformação é que nós estejamos quocientando somente por subespaços que estão contidos dentro do kernel de T. Se isso daqui for satisfeito, nós conseguimos construir uma transformação linear no espaço quociente, de modo que esse diagrama comuta. E como consequência disso, essa transformação linear vai ser parecida com a transformação linear original, né? A imagem delas vão ser iguais e o kernel vai ser parecido, exceto que quando eu vou para o espaço quociente eu estou matando o S. Então o kernel de T e o kernel de T barra estão relacionados pelo fato de que o kernel de T barra é o kernel de T, exceto a parte que eu já matei, que é o S. Ok? Então nós obtemos que o kernel de T barra é o kernel de T sobre S e que a imagem de T barra é a imagem de T. Ok? Bom, a pergunta é, como nós podemos fazer essa demonstração? Certo? Nós queremos construir a nossa T barra. Então não tem muito jeito, né? Tudo que nós sabemos é que o fato de que a T barra que nós queremos construir tem que satisfazer que T barra composto com π de S é igual a T. Foi essa a condição que nós colocamos ali atrás, né? Nós queremos que isso aí seja verdade. Veja, π de S me retorna classes. Então o que nós queremos, na verdade, é calcular T barra vai estar calculando, vai ser calculado em elementos da forma V mais S. Então o que nós queremos definir aqui é quanto que vale T barra de V mais S. Se eu consigo calcular T de barra de V mais S, né, isso daqui vai ter que ser igual ao T do próprio V. Certo? Então, quando eu calculo isso daqui em V, vamos escrever um pouco mais cuidadoso, que vai ficar claro para vocês isso daqui que eu estou querendo dizer antes de seguir. Tá? Então veja, eu quero definir essa transformação linear. Para que essas duas transformações sejam lineares e sejam iguais, o que eu tenho que fazer é calcular elas em vetores, né?
E quando eu calcular isso daí em vetores, eu vou querer que isso daí dê valores iguais, certo? Então, a condição que eu quero para determinar minha transformação linear é essa daqui. Mas isso daqui me diz o quê? Isso daí me diz que o t barra, quando calculado em PS de V, mas PS de V é exatamente a classe de V, ou seja, é V mais S. Nós queremos que isso seja igual a T de V. Tá, então, essa condição que eu acabei de escrever agora, que T barra de V mais S igual a T de V, essa é a condição definidora da minha transformação linear. Então, o que nós queremos é, existe uma transformação linear que satisfaz isso daqui? Isso que eu acabei de fazer define uma transformação linear? Bom, ela está definida, tá? Só que a definição que a gente acabou de dar aqui, né, essa definição aqui, depende fortemente da escolha de representantes. Né? Nós estamos definindo de modo pelos representantes, botando a culpa nos representantes, né? E toda vez que a gente define algo colocando a culpa nos representantes, tá? Na verdade, o que a gente tem que mostrar é que não depende da escolha dos representantes, né? Então, o que nós vamos fazer agora para mostrar que isso aqui está bem definido é provar que isso aqui não depende da escolha dos representantes. Para isso, né? O que a gente vai fazer? Vou anotar aqui que eu vou provar. A primeira coisa é provar que essa coisa que a gente acabou de escrever não depende da escolha de representantes, certo? Ok. Tá, então, o que a gente quer, na verdade, provar é que se eu calculo, né, se eu tenho duas classes, né? Se eu tenho duas classes, opa, não foi. Se eu tenho duas classes, né, de modo que V mais S é igual a U mais S, né, o que nós queremos provar é que T barra de V mais S, isso daí é igual ao T barra de U mais S, ok? Ou dito de outra maneira, né, porque isso daqui vai dar T de V e T de U, né, ou dito de outra maneira, de maneira totalmente equivalente, eu quero provar que T de V é igual a T de U. Né? Se isso acontecer, eu tenho a minha independência dos representantes. Então, vamos argumentar por que isso daqui é verdadeiro, certo? Para mostrar que isso daí é verdadeiro, nós vamos olhar para isso daqui. Né? Se eu tiver que V mais S é igual a U mais S, né? Isso daqui significa para a gente, né, que existe um Szinho, existe um Uzinho, né? Existe um S e um S', de modo que eu consigo escrever isso daqui como um elemento dessa classe, né? Então, eu consigo escrever isso daqui, os elementos dessa classe são dessa forma, os elementos da classe são dessa forma. Então, se eu pego um elemento dessa classe que é dessa forma e um elemento da classe dessa forma, eles têm que ter igualdade disso daqui, né, para algum S e S', né, pertencentes a S. Né? Então, para que essas duas classes sejam iguais, todo elemento daqui tem que ser um elemento daqui e vice-versa. E para que isso aqui aconteça, né, o que tem que acontecer? Né? Eu posso passar o U subtraindo aqui e escrever isso daí como S' menos S. Ou seja, nós acabamos de mostrar que V menos U tem que estar em S. Certo? Então, para que essas duas classes sejam iguais, V menos U tem que estar em S. Mas isso daqui implica para a gente que T de V menos U, isso é zero. Né? Porque a gente sabe que o S, por hipótese, está contido dentro do kernel de T, certo? E isso daqui, né, nos diz que T de V é igual a T de U, que era exatamente o que eu queria provar para mostrar que isso daqui não depende dos representantes. Tá? Então, definir a transformação linear dessa forma aqui está bem definida, né? Se eu tomo dois representantes e calculo, o resultado vai dar o mesmo, então eu tenho realmente que isso está bem definido. Tá? Então, a primeira coisa existe o T barra que faz isso. Tudo bem? Agora, o que a gente
e pelo modo como eu defini o t barra, ele satisfaz essa propriedade. Então isso também não é problema, né? Então nós já temos aqui a existência dessa aplicação no espaço quociente, nós temos a comutatividade do diagrama, porque nós definimos ela pela comutatividade do diagrama. Na verdade, em álgebra isso é extremamente comum, né? Você define algo pedindo que um diagrama seja comutativo. Nós já estamos vendo isso, essas ideias estão flutuando ao longo desse curso o tempo todo. Então, tudo que falta para a gente é calcular a imagem e o kernel dessa transformação. Ok? Bem, então o que falta para a gente é calcular a imagem e o kernel. Então vamos começar calculando a imagem. Bom, a imagem de t barra não tem muita graça, né? Porque a imagem de t barra vai ser exatamente o conjunto dos t barras, né, de v mais s. Só que esse conjunto aqui, né, com v pertencente a v, a gente viu que t barra de v mais s, isso daqui é exatamente a mesma coisa que t de v, porque pela propriedade definidora do t barra, com v pertencente a v, e isso daqui é exatamente a imagem, aqui eu estou calculando a imagem de t barra, isso daqui é exatamente a imagem de t. Ok? Então nós acabamos de mostrar que as imagens são iguais, porque essencialmente, né, t de v mais s, t barra de v mais s é t de v. Então todos os elementos são mapeados no mesmo lugar. E os elementos que são mapeados no zero não são muito alterados, porque o S já está contido dentro do kernel. Essa é a próxima afirmação que a gente vai ver agora. Então o que a gente quer calcular agora é o kernel de t barra. Eu quero calcular o kernel de t barra. E por definição, o que é isso daqui? Né? Isso daqui são as classes v mais s, tais que t barra de v mais s é zero. Ok? Bom, mas a gente já viu, né? Quando eu calculo t barra de v mais s, isso daqui é exatamente o quê? É exatamente t de v. Ok? Porque t barra de v mais s, pela propriedade definidora que a gente colocou agora há pouco, era exatamente t de v. Então nós queremos saber os t de v, o conjunto dos v mais s está esse t de v dá zero. Ok? Bem, e o que é isso daqui? Né? Então a pergunta é o que é isso daqui. Bem, se você quiser olhar, né, você pode escrever isso daqui como sendo o conjunto dos v's, tais que t de v é igual a zero, né, mais s, mais o conjunto s. E isso é exatamente as classes do kernel de t sobre s. Ok? Então, veja, essa transformação linear tem a mesma imagem e o kernel dela fica reduzido pelo fato de eu estar matando o S. Ok? Então o kernel dela fica um pouco menor. Beleza. Então agora nós vamos usar essa aplicação, essa propriedade universal, para provar o grande teorema de isomorfismo, que é o seguinte. Ok? O teorema me diz que a imagem de t é isomorfa ao quociente de v pelo kernel de t. Tá, isso aqui, de novo, é o teorema do núcleo imagem. Tá? É mais uma forma de ver o teorema do núcleo imagem. Isso aqui é uma forma de ver o teorema do núcleo imagem que, desse jeito aqui, permeia a matemática. Tá? Então, o teorema do núcleo imagem é um resultado fundamental da álgebra linear, mas ele não é generalizável na forma que ele é apresentado inicialmente, porque ele é muito linear, mas essa forma que eu acabei de escrever aqui para vocês é generalizável. Vocês vão ver coisas parecidas com isso daqui em topologia. Tá? Tem um teorema chamado primeiro teorema do isomorfismo em topologia, tem um primeiro teorema do isomorfismo em anéis, tem um primeiro teorema do isomorfismo em quase toda estrutura matemática. Então, aonde você pode definir quociente, você pode fazer um primeiro teorema do isomorfismo. Tá? A imagem é isomorfa a V sobre o kernel de T. Ok? Bem, como que a gente pode provar isso daqui? Então, para provar que é isomorfo, a gente precisa construir o isomorfismo. Então, vamos tentar construir o isomorfismo usando a propriedade universal do quociente. Então,
nós vamos tomar, nesse caso aqui, S igual ao kernel de T. Então, nós vamos usar a propriedade universal com S igual ao kernel de T. Né? E quando nós estivermos utilizando a propriedade universal com S igual ao kernel de T, né? Então vamos só lembrar o que me diz a propriedade universal. Né? A propriedade universal me dizia o quê? Então eu tenho uma transformação linear que vai de V para W, uma transformação linear aqui, né? Aí eu vou considerar o quociente aqui, né, de V por S, nesse caso V quociente pelo kernel de T. A propriedade universal me diz que existe, né, essa daqui não existia no começo, mas pela propriedade universal vai existir uma transformação linear daqui a aqui. Ok? Tá? Então nós sabemos que existe um T daqui a aqui, e nós sabemos, mais ainda, nós sabemos que o kernel de T barra, nesse caso aqui, ele vai ser o kernel de T pelo kernel de T, tá? Porque o kernel de T barra é o kernel de T quociente por S, que nesse caso também é kernel de T. Então o kernel aqui é o espaço nulo. Nós também sabemos quem é a imagem de T barra. A imagem de T barra, nesse caso, é a imagem de T. Ok? Então, se você considerar agora essa transformação T barra, que vai de V sobre kernel de T na sua imagem, restringida aqui no contradomínio é só a sua imagem, mas a sua imagem é a mesma da imagem da T. Né? Essa transformação aqui agora, ela é sobrejetiva e ela é injetiva. Tá? O que me garante o quê? Me garante que o T barra é um isomorfismo. Olha que coisa linda. Certo? Então, agora nós sabemos que existe um isomorfismo entre V sobre seu kernel e a imagem de T. Essa é uma das formas do teorema do núcleo imagem. Ok? Ok. Então agora eu quero falar com vocês sobre o segundo teorema do isomorfismo. Essa é a razão, né, do primeiro teorema do isomorfismo chamar primeiro teorema do isomorfismo, né? É o fato que existe um segundo teorema do isomorfismo, né? Bom, então, para o segundo teorema do isomorfismo, a gente vai lidar com múltiplos quocientes. E para isso a gente precisa de dois subespaços. Eu preciso de W contido em W' contido em V. Então, essa é a primeira coisa importante. Nós estaremos nessa situação aqui, tá? E o que a gente vai comparar é o quociente de V por W' e o quociente de V por W. Nós vamos relacionar esses dois quocientes, né? Esses dois espaços quocientes. Ok? Nós vamos denotar por π a projeção de V em V sobre W, né? Essa projeção, se a gente quisesse ser mais claro, a gente poderia colocar um π de V aqui, certo? Então isso aqui é o π de V, né? A projeção em V. Tá? A gente já viu, né, que os subespaços do quociente são projeções dos subespaços de V que contém o W, né? Os subespaços que estão contidos dentro do W vão todos para o zero. Tá? Então, os subespaços do espaço quociente são projeções da forma π de W', onde W' contém W. Né? A gente viu isso aqui no teorema de correspondência. Né? Então, a gente viu isso daqui no teorema de correspondência. Ok? Beleza. E o que a gente quer analisar? Né? Nós queremos analisar agora, dado que isso aqui é um subespaço do espaço quociente, né? Toda vez que eu tenho um subespaço de um espaço, eu posso formar o seu quociente. Tá? Então, o que a gente pode analisar agora é esse quociente aqui. Né? V sobre W, esse é um espaço quociente quocientado por um subespaço desse, que é o π de W'. Ok? Então, na verdade, boa parte do segundo teorema de isomorfismo vai ser entender o que é esse duplo quociente que eu acabei de escrever aqui, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção, né,
é que nós sabemos quem é π de W', né? Π de W' é isomorfo a W' sobre W, ok? Então, não é só que ele é um subespaço, mas a gente sabe qual é a cara dele, ele é a cara do W' cocientado pelo W, né? Isso é bem fácil de ver, para ver isso daí. A gente olha para... Vou chamar para um cantinho aqui. Vou chamar isso aqui para um cantinho. Né? Eu olho para a projeção π, só que eu restrinjo ela a W'. Né? Então eu restrinjo π restrito a W', né? Como uma função que vai para a sua imagem, né? Nesse caso aqui, que é π' de W', ok? Então eu tenho essa restrição aqui, tudo bem? Tudo que eu preciso calcular é quem é o kernel de π, né? O kernel de π, a gente sabe quem é, né? π quocienta por W, então ele mata W. O kernel de π é W. Tá? Então, pelo primeiro teorema de isomorfismo, né? A gente vai ter esse isomorfismo dado aqui, né? A gente tem que exatamente o que a gente queria, ok? Eu não vou escrever ele aqui, acho que eu já estou quase na minha cara. Ok. Beleza, né? Então, tendo esse quociente aí, na verdade, né, a gente pode ver essa expressão aqui, né? Na verdade, π sobre W', isso daqui é W' sobre W. Então, na verdade, nós temos esse isomorfismo aqui, certo? V sobre W sobre π de W' é V sobre W sobre W' sobre W. Bom, então, essas são as primeiras observações que eu queria falar com vocês, antes de anunciar o segundo teorema de isomorfismo que eu vou fazer agora. Tá? O segundo teorema de isomorfismo tem um enunciado extremamente simples, né? Então a gente está nessas situações. W contido em W', contido em V, ok? Ele me diz que se eu faço a fração V sobre W sobre W' sobre W, eu posso essencialmente cortar esses dois termos e obter V sobre W'. Ele me diz que em frações eu posso cortar coisas, tá? Então, é um modo mnemônico de lembrar esse resultado. Esse resultado funciona também para grupos, para anéis, para outras estruturas algébricas. A gente está enunciando ele aqui nesse contexto, mas ele tem significados mais amplos na matemática, tá? Beleza. Então, esse é o enunciado do segundo teorema de isomorfismo, né? Que quando eu faço o quociente de V sobre W, depois quociento isso por W' sobre W, que a gente viu é um subespaço de V sobre W, o que eu obtenho é simplesmente a mesma coisa que eu obteria se eu quocientasse W diretamente por W'. Tudo bem? Beleza. Bem, então vamos fazer a demonstração desse fato aí. Para fazer a demonstração desse fato, o que a gente vai usar fortemente são as aplicações de projeção, tudo bem? Então a gente vai usar as aplicações de projeção, né? Π, eu vou chamar por π a aplicação de projeção de V em V sobre W, né? Isso aqui na verdade é π de V, né? Eu estou projetando em π de W, eu estou projetando em W, tá? E eu vou chamar de π' a projeção de quem? A projeção de V sobre W em V sobre W, quocientado por quem? Né? Por π de W', né? A gente já viu que isso aqui faz sentido, isso aqui é um subespaço disso daqui, então eu posso considerar essa projeção aqui, ok? Então eu tenho essas duas projeções aqui, e o que eu quero é uma transformação, na verdade, que vá da onde a onde. O que eu quero é definir uma transformação que vá de V em V sobre W, tudo isso quocientado por π sobre W'. Tá? E isso daqui a gente já sabe que é isomorfo a V sobre W sobre W' sobre W, né? Isso foi, a gente viu no slide anterior. Tá? Então, o que eu quero aqui é entender exatamente, deixa eu só melhorar entender exatamente, criar uma transformação daqui para cá. Né? Mas aí é óbvio qual vai ser essa transformação. Né? Eu vou chamar essa transformação de T. E é óbvio quem eu vou escolher para T, né?
eu vou escolher para T, vou definir T como sendo a composta dessas duas aqui, tudo bem? Então, primeiro eu calculo π, né, saio de V, vou para V sobre W, depois calculo π', então isso daqui vai ser π' composto com π, ok? E isso daqui vai ser exatamente a transformação nesse espaço aqui, tudo bem? A gente sabe que essas duas transformações aqui, né, elas são sobrejetoras. Por quê? Porque projeções são sobrejetoras. A gente já fez essa observação lá atrás. E a partir disso daqui, né, isso daqui implica, então, que essa T aqui também é sobrejetora. Ok? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai usar o primeiro teorema do isomorfismo. A gente já sabe quem é a imagem, basta a gente agora olhar para o kernel, certo? Quem é o kernel disso daqui, certo? O kernel disso daqui, então vamos olhar para o kernel disso daqui. Então, acho que eu vou escrever isso como uma afirmação e vou provar essa afirmação. Afirmação. A gente quer mostrar que o kernel de T, isso daqui é exatamente W', tá? Se isso aqui for verdade, acabou. Vou dividir aqui também. Tá? Por que acabou? Então eu vou primeiro mostrar que acabou se eu provar isso daí, depois eu vou provar isso daí. Né? Se o kernel de T for W', pelo primeiro teorema de isomorfismo, o que eu vou ter pelo primeiro teorema de isomorfismo? Pelo primeiro teorema de isomorfismo, eu vou ter, bom, eu sei quem é a imagem, eu sei quem é o kernel, né? A gente sabe que a imagem é isomorfa ao espaço pelo kernel. Né? Então eu vou ter exatamente que V sobre W, cocientado por W' sobre W, né? Isso aqui é a imagem, né? Porque ela é sobre. Isso aqui vai ser isomorfo ao espaço inicial cocientado pelo kernel, que eu estou supondo que é W'. Então, acabou, tudo bem? Então, o que falta para a gente entender o segundo teorema de isomorfismo é realmente mostrar que o kernel de T é W', ok? Beleza. É meio óbvio, né? Como π' cocienta por π de W', e um dos lados dessa afirmação aqui. Tá? Então, é óbvio que W' está contido dentro do kernel de T. Isso é direto, não tem muito o que fazer. Ok? Então, na verdade, o que é um pouco mais sofisticado é mostrar a aplicação inversa. Então, o que a gente vai fazer? Né? Então, eu vou supor um elemento do kernel e mostrar que ele está em W'. Então, se x pertence ao kernel de T, o que significa isso? Né? Isso significa que π' calculado em π de x é zero, porque T é exatamente π' sobre P, ok? Mas o que isso daqui significa então? Né? Então, vamos chamar de x barra, π de x, né? O que a gente mostrou foi que, e isso daqui, né, π barra de x pertence aonde? Essa é a primeira pergunta, né? π de x tá, vai ter que ter esse x barra, né? Isso daqui a gente sabe que x barra pertence ao kernel de π', certo? Para que isso aqui dê zero. Mas se ele pertence ao kernel de π', isso daqui significa... Será que eu estou no canto ainda da tela? Dá para ver? Tá. Isso daqui significa que x barra pertence a W'. Ok, então, beleza. Então, vamos trocar aqui, senão eu vou começar a escrever onde vocês não vão estar vendo. Bom, então o que a gente já tem, né? Então, voltando, o que a gente já tem é que... vamos escrever aqui de novo o que a gente tinha escrito lá atrás, né? Π' de π de x, isso daqui é zero. Eu vou chamar de x barra, eu vou chamar o π de x, tá? E eu sei que x barra pertence a W,
x barra pertence a π linha, π de w linha. É isso que estava no slide anterior, né? Então, só guardar essas três informações que estavam no slide anterior aqui, ok? Beleza. Então, o que isso daqui significa, né? Se x barra pertence a π de w', né? Isso daqui significa que existe um certo y que pertence a w', porque ele está na imagem, né? De modo que x barra é π de y, né? Isso daqui também é π de x, porque x barra é π de x, certo? Então, nós temos essa igualdade aqui. Bom, mas o que isso daqui significa, né? Isso daqui significa que π de y menos x pertence a... Isso aqui significa que π de yx é zero, né? E isso daqui significa o quê, né? O que significa que π de y menos x é zero? Isso daqui significa que y menos x pertence ao kernel de π. Isso significa que y menos x pertence a w, porque a gente sabe quem é o kernel de π, ok? Bom, então agora nós estamos bem, porque nós sabemos que o y pertence a w' e que y menos x pertence a w', né? E a subtração pertence a w'. Isso daqui vai nos implicar que x pertence a w', ok? E acabou. Tudo bem. Então a gente conseguiu mostrar que o kernel é isso, né? E sabendo que o kernel é isso pelo primeiro teorema de isomorfismo, a gente vai usar o primeiro teorema de isomorfismo, e aí a gente vai ter o isomorfismo pedido aqui, ok? É interessante, eu vou fazer essa pequena ressalva agora, que tanto o isomorfismo que aparece no primeiro teorema de isomorfismo, né? Quando o isomorfismo que aparece no segundo teorema de isomorfismo são isomorfismos naturais. Vejam, eu mostrei esse isomorfismo sem nunca tocar numa base. Tá? Essas escolhas são escolhas naturais, elas independem da base. Esses isomorfismos são isomorfismos naturais. Eles não dependem da base, ok? Nós também temos um terceiro teorema de isomorfismo. O terceiro teorema de isomorfismo lida com o que acontece quando eu somo e quociento, né? Ele me diz que quando eu quociento w mais w' dividido por w, isso aqui vai me dar w' dividido por o que está entre w e w', ok? Então, se esses dois espaços aqui forem disjuntos, né? Eu somo e quociento, na verdade, isso daqui só me dá o w', ok? Se eles tiverem interseção, eu tenho que considerar essa interseção na hora que eu for fazer esse quociente. Tá? Eu não vou fazer a demonstração do terceiro teorema de isomorfismo, eu fiz a do primeiro, eu fiz a do segundo em detalhes, a do terceiro é exatamente o mesmo tipo de situação, a gente tem que construir o isomorfismo, mostrar, calcular o kernel e usar o primeiro teorema de isomorfismo. Tá? Então é um bom exercício para vocês fazerem o terceiro teorema de isomorfismo. Ele também vai ser um isomorfismo natural, isso é importante. O primeiro, o segundo e o terceiro isomorfismo vão ser isomorfismos naturais. Na verdade, eles só dependem de propriedades categóricas do que a gente está lidando. Na verdade, eles dependem só do fato de eu ter uma soma e de ter um quociente. Eles não dependem nem da estrutura de espaço vetorial. Tá? Então, por isso eles valem em sentidos muito mais amplos do que estão enunciados aqui. Vocês vão encontrar esses teoremas múltiplas vezes durante a graduação de vocês. Ok? Feita essa observação, eu quero dar um uso para esse teorema, né? Que é o seguinte, né? Imagina que eu estou considerando a soma de V1 mais V2 mais V3 mais V4 até Vn, né? Soma direta. E aí eu quociento por um VI. Né? O que eu obtenho é a soma direta removendo o VI. Tá? Então foi o que eu tinha mais ou menos falado ali atrás. Né? É importante também aproveitar e chamar a atenção para uma notação que é bastante usada em matemática, que é o chapeuzinho. Tá? Então, quando você vê esse chapeuzinho aqui, né, o que significa esse chapeuzinho? Quer dizer que eu estou omitindo esse termo. Então vai ser V1 mais V2 mais o VI não, até Vn. Tudo bem? Então, são a soma de todos menos o VI. O VI está sendo omitido dessa soma. Tá? Então, somar todos e quocientar por 1, se a soma direta não tiver interseção, vai dar isso daí. Ok? Então, esse é um resultado importante. Soma e quocienta, você remove o que você tinha somado. Então,
a soma direta e o quociente são operações inversas, em algum sentido. Ok. A demonstração é exatamente o que eu acabei de falar antes, o que eu estou falando agora. O que nós vamos usar? Nós vamos usar o terceiro teorema do isomorfismo. Tudo que nós precisamos observar é que, bom, quando eu calculo essa soma e quociente por VI, né, pelo terceiro teorema do isomorfismo, isso daqui vai dar essa soma com VI removido, quocientado pela intersecção de VI com a soma de VJ. Mas essa soma aqui, né, como a soma é direta, isso aqui vai dar o subespaço nulo, quocientado pelo subespaço nulo, não faz nada. Então isso daqui me retorna a soma dos VIs com o VI que eu estou quocientando aqui, omitido. Tudo bem? Beleza, tá? Só quero dar alguns nomes para vocês. A gente vai dar o conceito de codimensão, né? Por exemplo, quando a gente está falando a ideia de hiperplano é que é alguma coisa que tem uma dimensão 1 a menos do que o espaço todo. É uma coisa de codimensão 1. Né? A codimensão é a dimensão do espaço quociente. Então, quando você falar da codimensão de W em V, você está falando do que sobra quando eu quociento V por W. Né? No caso de um hiperplano, eu vou ter uma coisa... Eu vou ter alguma coisa... E acabando aqui. Né? Eu vou ter alguma coisa... Espero que eu tenha ligado a bateria, senão a gente vai parar o vídeo no meio do caminho. Eu vou ter uma coisa que V vai ter dimensão N, W vai ter dimensão N-1. Quando eu quocientar isso daí, vai dar uma coisa de dimensão 1. Então, hiperplanos são coisas de codimensão 1 no espaço. Né? No final das contas, isso aqui também é a subtração da dimensão de V menos a dimensão de W. Ok. Uma coisa importante, né, é que se eu tenho W1 subespaço de V e W2 qualquer complemento de W1 em V, então a codimensão em V de W1 é igual à dimensão de W2. Tá? Então, na verdade, a codimensão me dá a dimensão do complemento, né, no subespaço. Trivial, não tem nada para falar. Tá? Como eu disse para vocês, se V tem dimensão N e W tem dimensão K, a dimensão de V quocientado por W, né? Era aqui que eu queria chegar, na verdade eu queria mostrar para vocês qual é a dimensão do espaço quociente. A dimensão do espaço quociente é a codimensão de W sobre V, que é N menos K. Tá? Então nós agora sabemos a dimensão do espaço quociente. Tá? Então nós falamos um monte sobre o espaço quociente, mas nós não tínhamos calculado a sua codimensão. E essa dimensão vai ser N menos K. Ok? Outra definição, outra nomenclatura que é usada é a notação de conúcleo, né, ou coquernel. O coquernel de T é o que acontece quando eu faço W quocientado pela imagem de T. Tá? Se você tem um espaço vetorial de dimensão finita, então a dimensão do kernel é igual à dimensão do cokernel. Esse é outro modo de escrever o teorema do núcleo imagem. Tá? A dimensão do kernel é igual à dimensão do cokernel. Tudo bem? Bom, a gente já provou isso daí inúmeras vezes, né? A dimensão do kernel é a dimensão de V menos a dimensão da imagem, a dimensão de V menos a dimensão da imagem é a dimensão de V quocientado pela imagem, e isso é a dimensão do cokernel. Acabou. Tudo bem? Então esse é outro modo de escrever o teorema do núcleo imagem. Veja, eu estou fazendo uma salada com o teorema do núcleo imagem, estou fazendo várias generalizações, várias formas de enunciado dele, porque é um teorema extremamente importante. Ok? Bom, era isso que eu queria falar com vocês, né? Então nesse vídeo a gente viu 3 resultados sobre isomorfismos envolvendo espaço quociente. Esses resultados são extremamente importantes e era só isso que eu queria falar.